Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha nesta quarta-feira pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio, das notícias, das informações. Também nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Obrigado a todos. Também a NEL TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil também. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de soja e as estimativas que a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, trouxeram em torno dos embarques brasileiros. E de acordo com a ANEC, em divulgação nesta última terça-feira, vai ter uma ligeira redução em relação aos números de julho de 2020. Também pudera. O Brasil, no primeiro semestre, exportou, mas muito. Volume absurdamente alto de soja e é normal que nós tenhamos uns volumes menores a partir de agora de julho, até porque a soja vai ficando cada vez mais escassa no Brasil. Vou mostrar na tela a comparação dos dados. Você tem aqui números da ANEC. Em julho de 2020 foram 10 milhões e 100 mil toneladas de soja que foram embarcadas. Já agora, em julho, 7 milhões 640 mil toneladas são os destaques que eu trago aqui no Agricultura BR em relação aos dados que nós temos aqui, em relação aos números que nós tivemos aqui dos dados divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Trazemos agora os destaques para a soja em Chicago, soja que caía forte na reabertura dos negócios depois de um final de semana prolongado nos Estados Unidos e hoje vinha com recuperação. Vamos saber agora se essa recuperação segue em Chicago. Nós temos aqui, sim, soja subindo mais de 1% nas posições de mais curto prazo. Posição de agosto, 13 dólares 59 centes o bushel, alta de 1,10%. Setembro, 13 dólares 26 centes o bushel, alta de 1,01%. Novembro, 13 dólares 18 centes mais 4 bushel, elevação de 1,03% neste momento, nesta posição na Bolsa de Chicago. Temos também aqui, neste momento, a posição de janeiro, negociada a 13 dólares 23 centes o bushel, alta de 1,05%. E os números que nós estamos vendo hoje, eles acabam confirmando o que falávamos na edição desta terça-feira de Agricultura BR. Quando eu conversava com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, Matheus dizia o seguinte: a queda hoje existe, ela vem com essa situação de impacto, tem várias questões que acabam trazendo esse impacto sobre a soja norte-americana, principalmente em relação ao clima, com algumas previsões de chuvas sobre as áreas de produção, mas o fundamento do mercado é o mesmo, é uma demanda maior que oferta. Isso faria com que, depois da queda, os compradores, importadores de soja dos Estados Unidos voltassem para comprar forte, é o que nós estamos vendo nesta quarta-feira. Agora falamos de dólar, moeda norte-americana aqui no Agricultura BR. Você acompanha a nova alta e olha o dólar voltando para mais de 5,25, agora R$ 5,26. Dólar R$ 5,26 mais 4, uma alta de 0,6%. E eu ressalto que nas entrevistas recentes que você acompanhou aqui no Agricultura BR, em especial com o próprio Matheus, que falava há 10 dias que o dólar voltaria, há 6, 7 dias, falava que o dólar voltaria a subir e ele acerta nessa questão. Isso tem muito impacto sobre os negócios com soja e na referência aqui no Brasil. O dólar volta a subir mesmo, mais de R$ 5,26. Nós vamos saber os motivos agora com Walter Pulga Júnior. Eu sei que isso passa pela entrada de dólares no Brasil e alguns receios em relação ao que vem ocorrendo na política brasileira. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, todas as análises mostravam
que o retorno dos investidores ao Brasil, investidores estrangeiros, lógico, trazendo dólares para o país, e mais do que isso, aumento da confiança, né, nas atividades da economia, né, na recuperação da economia brasileira, deveriam trazer o dólar para a faixa até de R$ 4,70. Era a análise feita até recentemente por quem opera no mercado de câmbio. Mas a situação é bem diferente hoje. Ocorre que há um desgaste muito grande do governo no aspecto político, em função da CPI da Covid, desarranjos no Congresso, críticas ao governo federal, e isso reflete rapidamente no câmbio. Por isso, agora há pouco, Fabiano, o dólar chegou a passar de R$ 5,27. Esse tumulto não deve perdurar muito tempo, caso não haja ainda conturbações políticas em Brasília. Mas não há outra explicação. Eu conversei agora há pouco com Camila Abdelmalassi, ela é da Veda, da XP, um escritório da XP, ela é economista-chefe da Veda, e comentava comigo que o aspecto político é o que pesa hoje na valorização do dólar frente ao real. Ela comentava, inclusive, que a expectativa de quem atua na mesa de câmbio era de que o dólar estivesse na faixa de R$ 4,90, 4,80, até R$ 4,70, diante de dados econômicos do país. Mas qualquer movimentação política traz isso que nós estamos vendo agora. A alta neste momento é de 1,24% a R$ 5,27 mais 30. O dólar já passou de 5,27, já chegou a R$ 5,27 mais 50. Por pouco não se aproximava ali de R$ 5,28. A expectativa é de que, com uma calmaria nas discussões em Brasília, em função de Covid, denúncias para funcionários do governo, nomeados recentemente, outros nomeados em governos anteriores, trazem algum tumulto e esse risco político acaba interferindo na cotação do dólar frente ao real. Não há outra explicação, porque os dados econômicos apontam que o dólar deveria estar bem abaixo de R$ 5,00, Fabiano. Mas o que nós estamos vendo hoje é essa movimentação de alta, que, aliás, alguns analistas, como você bem lembrou, já esperavam, né? Vale lembrar também que nós teremos aí mais um aumento da taxa Selic, provavelmente em agosto, é o que o mercado espera. Isso deve atrair ainda mais investidores para o Brasil, que procuram, lógico, renda fixa com juros mais elevados, remuneração melhor para o dinheiro. Isso deve acalmar aí esse ímpeto de alta que nós vimos agora no mercado de câmbio. Mas sempre de olho na informação, porque o câmbio muda rapidamente. É o que você está vendo hoje. É com você. Tá certo, Pulga, você continua por aí, porque daqui a pouco nós vamos conversar aqui no Agricultura BR sobre mercado do milho, sobre impactos das geadas, a oferta brasileira, e dentro de instantes nós vamos conversar com o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, e também com o Rogério Rizardi, da Copavel. Mas antes, você acompanha comigo como é que vem as referências para os negócios com soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui para entrega em julho, portos de Santos e Paranaguá com valores referenciais em R$ 163,00 a saca de 60 quilos, é o que nos informa a Granos Corretora, aqui que também nos traz algumas cotações de mercado diariamente. Um grande abraço para o pessoal da Granos. Por aqui, a Agricultura BR agora fala de milho. Vamos falar um pouco a respeito do mercado, da comercialização e, claro, os impactos que nós estamos tendo de uma oferta evidentemente menor, e aquilo que nós já trazíamos no Agricultura BR no canal do Boi há diversos meses e agora vai se confirmando com o andamento da colheita. Para falar um pouco a respeito da oferta e os impactos no mercado, nós vamos conversar agora pela internet com o Roberto Carlos Rafael, nosso convidado no dia de hoje, da Germinar Corretora. Roberto Carlos, primeiramente, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, para conversar conosco. E eu gostaria de perguntar para você qual é o seu entendimento neste momento em relação ao mercado do milho com essa oferta menor, mesmo tendo agora
para vir uma colheita em segunda safra, a oferta melhora um pouco, mas ainda assim muito aquém das necessidades. Qual que é o seu posicionamento sobre esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, ouvintes do canal do Boi. Prazer estar com vocês. É um cenário muito interessante, de uma volatilidade muito grande que nós estamos passando ultimamente. A gente tinha aí até 10 dias atrás um mercado em queda, com a chegada da nova safra e da safrinha. Tínhamos aí também o câmbio caindo, e agora acabamos de ouvir aí os motivos principal da alta do câmbio, que chegou a passear nos 4,90, e hoje ele já está trabalhando numa faixa de 5,28 nesse momento, em função do desgaste político do governo e que vai afetando a moeda e ela vai se desvalorizando. Então, nesse momento, o que nós temos é ainda uma consolidação de dois fatores que fizeram com que o mercado saísse daquele viés de baixo e rapidamente viesse para um viés de alta enorme, fantástico, que teve, na verdade, nos últimos dias, que foram dois motivos. O primeiro motivo foi a questão das geadas, né? A safrinha, principalmente no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, afetando um pouquinho também no estado de São Paulo, né? E também tivemos os relatórios do USDA, que saiu na semana passada, onde praticamente trouxe uma área um pouco aquém do que o mercado esperava para o mercado de milho nos Estados Unidos. A área subiu algo ao redor de 1,7% em relação ao prospective plant, quando o mercado esperava algo ao redor de 3%, para que pudesse ter uma recuperação dos estoques, né? E aí nós tivemos, naquele dia, junto com o efeito de geadas, juntamente com esse relatório dos Estados Unidos, nós tivemos um limite de alta no mercado de milho, tá certo? E agora, depois, passado esse período, tivemos aí agora, na virada da semana, dois fatores que fizeram que ontem, o retorno do mercado americano pós-feriado, né, retornou com uma queda, com um limite de baixa, que em poucos minutos de mercado, o mercado de milho veio para 40 pontos de queda, isso motivado por conta de que melhora no clima americano, está se esperando para os próximos dias um clima um pouco mais úmido e com uma temperatura mais amena do que o normal, tá certo? E junto a isso também, uma coisa que está pegando nesse momento, está aí nos bastidores, ainda não é algo certo, mas teve uma decisão na sexta-feira com relação à redução dos mandatórios, da utilização de etanol nos combustíveis dos Estados Unidos. E isso fez com que se potencializasse essa queda. Então, essa questão da redução dos mandatórios no biocombustível e também no etanol é ainda algo que está em discussão, mas está tendo alguns avanços aí na justiça e isso tem impactado no mercado. Nesse momento, Chicago tem uma queda de 14 pontos no milho. Ela também está com uma situação, um dia bastante volátil. Agora, o que nós temos nesse momento, Fabiano, é exatamente um início de colheita, né? Um mercado que o mercado físico vem subindo diariamente. A gente está aqui na região de Campinas, e a região de Campinas é a base para a B3, para a BMF, formador de preço da B3. Ontem o indicador Exalc-CPE apresentou uma nova alta, chegando em 94,44, tá certo? E o mercado da B3 está um pouquinho... mercado da B3, eu diria que ele está um pouquinho abaixo do que está no mercado físico, e nas telas para frente, né, no mercado, pelo menos da tela atual, né, que é a tela do mês de julho. No mercado para frente, nas telas que tem um impacto um pouco maior na questão de exportação, o mercado já fica se balizando na paridade de importação. Eu fiz um cálculo rápido hoje com a paridade de importação. Hoje o milho, o mais favorável seria milho para chegar aqui no mês de setembro, no mês de outubro e também no mês de janeiro. A melhor opção, o melhor best source seria dos Estados Unidos. Esse milho chegaria nos portos brasileiros na faixa de R$ 89,00 e na região de Campinas, numa faixa de R$ 96,00. Então, o mercado da B3 está bem em linha com a paridade de importação. E é isso que nós estamos vivenciando. Como existe uma preocupação muito grande com a quebra da safrinha, tá certo? Onde, além do problema da quebra, nós temos um problema também de qualidade do produto que virá da safrinha, tá certo? O mercado anda muito especulativo no momento e extremamente nervoso e sensível. Sensível porque nós devemos de novo passar com os estoques apertados e isso vai depender muito do mercado de exportação. As minhas contas hoje, com a safrinha, que nós estamos falando aí algo ao redor de 63 milhões de toneladas, já levando em consideração uma certa quebra de geadas, que eu ainda acho que está cedo para a gente falar uma quebra efetiva, acho que o mercado está depurando isso, nós vamos saber um pouco melhor no final da semana e no começo da semana que vem, tá certo? Nós estamos falando de uma safrinha já quase menor em 25 milhões de toneladas, quando ela foi inicialmente, estava sendo discutida sem prever
problemas com falta de chuvas e também agora com geadas. Então nós vamos ter um mercado extremamente volátil, extremamente nervoso, e que nos meus números atuais o mercado não pode ter uma exportação superior a 19 milhões de toneladas, senão nós podemos ter problema de abastecimento. Então isso mostra que teremos um preço firme daqui até a próxima safra de verão. Roberto Carlos, eu vou pedir para você ficar conosco aqui. Eu vou chamar agora mais um convidado para participar conosco, é o Rogério Rizardi, ele que é da Copavel, e vai conversar conosco também sobre essas perdas que foram sentidas demais no Paraná, mas principalmente o Paraná, que é o estado dele, Mato Grosso do Sul também enfrentando uma crise muito forte. E o Rizardi já está aqui comigo. Rogério Rizardi, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, faz tempo que a gente não conversa. Paraná teve geadas em praticamente todo o estado e os registros de perdas foram realmente muito elevados. Como é que vocês estão aí avaliando essas perdas e os impactos na oferta final? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Realmente, com relação à safrinha de milho, nós temos perdas muito significativas. Aliás, elas já começaram essas perdas no ano passado, em 2020. Por que isso? Porque houve um atraso no plantio da soja em função da estiagem, que evidentemente reflete-se nesse ano na cultura da safrinha agora. Por quê? Nós tivemos que plantar esse milho mais tarde, porque houve uma colheita mais tardia da soja, evidentemente já em função de ser um pouquinho fora de época, reflete-se em produtividade. Soma-se isso, abril, maio, uma estiagem, eu estou desde 78 no Paraná, eu não vi uma estiagem tão prolongada, com tamanhos danos causados nesse período. Então foi muito significativo, nós tivemos um prejuízo, principalmente no oeste do Paraná, em torno de mais de 40%, em torno de 50% com estiagem. Aí vem início de junho, uma geada, prejuízo. Final de julho, mais 2, 3 geadas com sérios prejuízos. No resumo, Fabiano, Paraná deve contabilizar com segurança mais de 65 de perda. É possível que passe de 70? Também acho, quando isso poderá se realizar e finalizar todas essas colheitas. Então, é uma perda muito significativa. E uma perda não só pelo volume, também pela qualidade, porque os reflexos e os efeitos da geada com as qualidades nutricional do milho que vai ser colhido, certamente aquele que está mais atrasado serão bastante também significativas. O Paraná, que plantou 2,5 milhões de hectares, esperava colher em torno de 13 milhões de hectares. Não sei se nós vamos chegar a 5 milhões de toneladas. Evidente que o déficit vai ser muito grande para poder suprir toda a demanda nesse segundo semestre de 2021. E para suprir essa demanda, sobra o mercado externo. Vamos ter que importar milho, vai se refletir, não tenho dúvida nenhuma, no preço do grão do milho no futuro, e vai refletir em todo mundo, porque a cadeia é séria. Vai refletir para o frango, no custo do frango, e por último vai refletir no nosso bolso em toda a sociedade, porque vai subir a carne e tudo vai acontecer em função disso aí. Mas realmente o prejuízo, Fabiano, foi muito sério, os efeitos das geadas foram muito sérios, foram grandes, mas já vinha também com prejuízo, há de se considerar isso muito significativo pela própria estiagem que estava ocorrendo. Só que a geada agora acabou de levar o restante, afetando inclusive o Mato Grosso do Sul. Então é difícil nós encontrarmos milho dentro do mercado brasileiro para suprir essa necessidade do Paraná. Vai nos sobrar a alternativa de termos que importar ou dos Estados Unidos ou da Argentina. Só uma pergunta rápida antes de eu chamar os nossos outros convidados para participação. Você falou que uma produção no Paraná deve chegar até 5 milhões de toneladas. Isso representa aí 5, 6 milhões de toneladas que precisam sair de algum outro lugar no Paraná em relação à demanda interna do Estado para as cadeias produtivas integradas e de leite? O Paraná, em termos de demanda, no segundo semestre, ele estima-se uma demanda só para o Paraná em torno de 10 milhões de toneladas. Se nós colhermos 5, e nós vamos ser muito felizes se conseguirmos atingir esses 5 milhões de toneladas,
vai ocorrer esse déficit de 5 milhões de toneladas. Nós não temos alternativa, eu entendo, muito pouca de outras regiões do Brasil para suprir essa necessidade. Vai ser a alternativa, vai ser termos que importar. E a importação virá ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Tá certo, Rogério Rizardi, você continua conosco. Nós estamos com Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, e com Rogério Rizardi, da Copavel, e agora também com o meu colega Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo, direto de São Paulo, e agora participa conosco também dessa mesa redonda, falando dessa questão tão importante sobre o milho. Pulga. Bom, o que nós vimos, né, tanto na explanação do Rogério como também do Rafael, é uma dificuldade que nós estamos neste momento para atender, vamos dizer assim, toda a demanda da pecuária brasileira, de quem trabalha com frango, quem trabalha com suínos. Isso já vem, como lembrou o Rogério, de tempos atrás. Agora, tem uma informação que foi divulgada, uma estimativa divulgada mundialmente, de que o Brasil vai aumentar sua participação na exportação mundial de milho nos próximos 10 anos. E eu pergunto tanto para o Rogério como para o Rafael, segundo a estimativa da FAO e da OCDE, o Brasil deve aumentar a sua produção de milho em 18 milhões de toneladas. Diante de problemas climáticos que nós temos, diante da demanda interna, diante das dificuldades que ora sim, ora não, enfrentamos aqui, eu pergunto, o Brasil tem condições de aumentar a produção de milho em 18 milhões de toneladas nos próximos 10 anos? Porque este é um momento difícil, mas daqui para frente, como vocês olham essa possibilidade do Brasil avançar na sua produção de milho para atender o mercado externo e para atender também a demanda interna? Vamos começar essa resposta então, Pulga, pelo Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora. Roberto Carlos, ouviu bem a pergunta do Pulga? Eu ouvi perfeitamente e, na verdade, isso corrobora com o que a gente vinha escutando, nós somos uma geração um pouco mais antiga, que o Brasil seria o celeiro mundial. Nós somos hoje, né? E, na minha visão, acho que a gente tem condições, nesses próximos anos, de produzir volumes significativos ainda adicionais de milho. Só para você ter uma ideia, se não tivesse acontecido o problema que nós tivemos com a safrinha de milho deste ano e a safra de verão, provavelmente nós chegaríamos em algo ao redor de 115 milhões de toneladas. As previsões para o ano que vem, sendo que nós estamos falando de 115, né, que seria a produção estimada, nós estamos falando hoje em alguma coisa ao redor de 88, 89 milhões, a safra total brasileira. Então, vocês vejam o tamanho que é hoje uma safrinha e o quanto mais a gente pode produzir. E para o ano que vem, há cálculos já que se estima que nós vamos ter algo ao redor de 118 a 120 milhões de toneladas. Evidentemente, hoje nós estamos falando em cima de potencial produtivo. Não dá para a gente ficar falando em catástrofes, problemas novamente que possa ter com o clima. Enfim, nós temos condições de ter uma amplitude nesses volumes. O que nós precisamos entender é o seguinte, o Brasil vai exportar quando, na verdade, o mercado interno não pagar mais caro do que a exportação. O que está acontecendo nesse momento hoje é que o mercado interno está pagando mais que a exportação e a exportação, ela em tese, está parada. O que nós estamos vendo nesse momento é a exportação daquilo que já foi feito meses anteriores. E a exportação tem um problema maior este ano. O problema maior da exportação é também com questão da qualidade do produto. É muito difícil eles trabalharem no mercado onde não se sabe direito qual o padrão de milho que se tem e o mercado internacional é muito exigente. Então, eu acho que o cenário deste ano, infelizmente, é catastrófico, porque infelizmente vamos ter preço, mas uma série de produtores não terá produção. E para o setor de consumo de milho, seja indústria, seja a indústria de ração na parte de proteína, está sendo extremamente impactada. Está sendo tanto impactada que nós estamos presenciando redução de consumo. Aliás, redução de consumo que nós tivemos em agricultura, suinicultura, que até 20 dias atrás estava fazendo efeito também no mercado, né? Que foi aquilo que nós falamos, era a queda de dólar, Chicago também caindo, navios de importação chegando no Brasil, enfim. Mas o que a gente tem na resposta efetiva é o Brasil tem condições de crescer sua produção agrícola, seja em soja ou seja em milho, na minha visão. E nós vamos ter que suprir esse mundo. Essa que é a verdade. Agora, até acho que a gente deveria, na verdade, só mais para concluir, o ideal seria nós vendermos produto acabado, não tantos grãos como nós vendemos. Assim, o chinês vem aqui, vem bater na porta e fala, olha, felizmente eu não tenho grão, eu tenho proteína, isso que seria ideal. Mas, por hora, o que a gente pode dizer é que na parte de grãos vem ainda superproduções aí pela frente.
Roberto Carlos, e agora a mesma pergunta que o Pulga havia feito, nós fazemos agora para o Rogério Rizardi, da Copavel, que também está participando aqui conosco. Rizardi, conseguiu ouvir bem a pergunta do Walter Pulga e também o posicionamento do Roberto Carlos? Não consegui, Fabiano. Eu estou com um problema aqui de sinal e eu não consegui ver a pergunta, não. Tá. O Walter Pulga questionava o seguinte, ele estava perguntando a respeito de como que fica a situação do milho hoje com as circunstâncias que nós temos no Brasil em relação à oferta, e ele fez um comparativo também sobre o andamento que nós temos no mercado, no cenário internacional, sobre uma demanda maior sobre o milho. E aí o Brasil também hoje se posicionando como um player nas exportações e tendo uma demanda interna muito alta. Qual seria o entendimento? Eu estou reformulando a pergunta do Pulga, mas seria mais ou menos essa a pergunta: como que o senhor acredita que fica Brasil aí como grande produtor e grande consumidor de milho dentro de um cenário de demanda bastante ativa em todo o mundo? Eu vejo isso, Fabiano, em situação muito difícil e muito delicada. Pelo nosso Paraná, que é um dos maiores consumidores de milho para o complexo todo de produção da proteína animal, quer seja frango, quer seja suínos, que é muito grande, e é muito importante essa produção para o consumo nacional. Não temos como não depender e dependemos seriamente da produção de milho. Não vai ter milho suficiente para atender. Hoje a exportação, o mercado interno está liquidando até um pouco melhor que a exportação. Mas o que nós vamos ter para exportar? É muita pouca coisa, talvez Mato Grosso, Goiás, alguma coisa, também com quebra lá, e temos um detalhe. A produção do Paraná terá problemas na qualidade, inclusive. Se buscarmos exportações, nós vamos ter problemas na qualidade do produto que vai ser ofertado. E também para o consumo interno, essa qualidade vai se refletir, além do número ser seriamente significativo. Aí poderá alguém dizer, mas vai ter que reduzir o abate de frango, vai ter que reduzir a quantidade de frango que vamos produzir em função da quantidade de milho disponível? Não sei, poderá até vir a acontecer. E se isso vier a acontecer, vai se refletir na glândula, vai se refletir no mercado, e é todo complexo, tudo reflete-se na cadeia. Então, nós estamos numa situação realmente bastante difícil com o milho, e eu volto a repetir. Só para o Paraná, o déficit deve ficar de 5 ou um pouco mais do que isso em termos de milhões de toneladas. Não enxergamos outra oportunidade de poder suprir essa demanda, a não ser importando ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no programa de hoje, aqui no canal do Boi. Obrigado, um grande abraço a você. Obrigado, tudo de bom, uma satisfação poder participar com vocês. Grande abraço a Rogério Rizardi, ele que é da Copavel, falando a respeito dessa situação, principalmente no estado do Paraná. Vou pedir as considerações finais aqui do Roberto Carlos Rafael, que é da Germinar e está aqui conosco. Roberto Carlos, sobre o nosso bate-papo hoje e principalmente aquela pergunta para o produtor que produz milho, agricultor, que vai ter milho, mas uma quantidade menor em relação a travamento de negócios, a comercialização. Como que você enxerga que deve ser o comportamento dele? Olha, Fabiano, eu acho assim, a gente está nesse momento com uma situação de preço muito boa. Eu acho que o produtor tem que ir fazendo suas médias. Não dá para querer esperar acertar no topo do preço da safra, não. Eu acho que o produtor tem que fazer suas médias, até porque, afinal, nós estamos aí com preços próximos da paridade de importação, em função desse cenário todo que nós falamos. Hoje o Brasil é o milho mais caro do mundo em dólar, tá certo? Então, acho que o produtor tem que ir aproveitando, porque é o que eu disse, a exportação desse ano, na verdade, a gente não tem aí, havia números que a gente falava em 20 a 25 milhões de toneladas que saíram na exportação. Só que com essas quebras não será possível.
é o que eu disse no início do programa. Eu falei que para a gente não ter problemas seríssimos de abastecimento ou ter que fazer um movimento muito grande de importação de milho, nós não podemos passar de 19 milhões de toneladas nesse momento na exportação. Hoje, o previsto para o mês de julho é algo ao redor de 2 milhões a 3 milhões de toneladas que nós temos já navios posicionados e negócios feitos antecipadamente, tá certo? Mas nós não estamos vendo negócios na exportação aí para os meses de outubro, novembro, dezembro. Então, acho que o produtor ele tem que, primeiro, acompanhar todas as informações que saem no mercado. O canal do Boi está sempre posicionando e mantendo informações sobre os mercados e ir se posicionando. Eu acho que o movimento de preço, nesse momento, ele é muito satisfatório e o produtor acho que deve ir fazendo médias e não esperar pegar o topo do preço. Porque nós estamos no mercado que o game está aberto. Esse preço pode até subir um pouco mais, aí já seria em função de CBOT e de Chicago, os preços lá fora mais câmbio, ou eles podem cair, até em função de Chicago, também, de repente, questões mandatórias, se elas acontecerem, vamos ter aumento dos estoques lá, então Chicago vai vir por um patamar mais baixo, e pode ser que o câmbio também se ajuste depois desse fator político. Então, acho que o momento está com um preço muito bom, o produtor tem que fazer média aquele que tem produto. Tá certo, Roberto Carlos, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, uma boa tarde e um grande abraço a você. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Roberto Carlos. Vou aproveitar também para agradecer a participação aqui do Walter Puga. Puga, dava para falar muito mais, não é? Mas o tempo vai ficando escasso, né, aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco nós temos grandes eventos pelo Canal do Boi. Agradeço também sua participação aqui nessa mesa redonda sobre milho. Puga. Obrigado a você, obrigado a todos que participaram conosco. Bom, lembrou bem, o Rafael lembrou, é preciso que o produtor faça seu posicionamento sempre buscando a média. Pegar o preço mais alto não é fácil. Aliás, esperar muito tempo, né, como se diz, sentar em cima do saco de milho, não é aconselhável. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. E aí você pode rever aqui essa mesa redonda no YouTube do Canal do Boi, dentro de instantes, assim que a Agricultura BR encerrar. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto por aqui é café. Eu volto já. E falamos de café agora, nós vamos destaque os últimos números que foram atualizados pela Stonex para a produção brasileira de café na campanha 2021-2022 e também sobre como que está a situação de comercialização, oferta e comercialização de café no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o analista da Stonex, o Fernando Maximiliano, que volta aqui ao Agricultura BR. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E nós tivemos uma atualização de dados da Stonex em relação à produção brasileira de café. Quais são, antes de falarmos de comercialização e os impactos da produção, Fernando, quais foram os índices, o que vocês viram de diferente no campo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. Bom, a Stonex vem conduzindo um trabalho há alguns anos que esse estudo, fazer esse levantamento da safra brasileira de café. A gente sabe que o Brasil ele é o maior produtor de café, representa aí quase 40% da produção mundial, então tudo que acontece aqui na safra nacional tem um impacto muito grande no mercado de forma geral. E a Stonex vem fazendo, esses estudos ao longo dos últimos anos. E nós conduzimos recentemente agora, no final de maio, início de junho, a nossa segunda etapa do giro de safra. Nós estivemos nas regiões produtoras de café, principalmente nas regiões de café, produtores de café arábica, que é a grande dúvida, que nós estamos vendo aí com relação ao clima, Só para endereçar, Fabiano, nós conduzimos também esse estudo no início do ano, no final do ano passado e no início do ano, o que resultou nas nossas primeiras estimativas para a produção brasileira, e agora, depois dessa segunda etapa, a gente voltou aí a ajustar os números das nossas estimativas. Agora, em relação... Desculpa, Fernando, pode completar, por favor. Bom, a nossa estimativa, nós ajustamos o nosso número aí para 53,7 milhões de sacas, uma redução de mais de 28% na safra de café arábica, e um aumento de 11% aí para a safra do café robusta. Fernando, em relação a hoje o que nós temos de oferta de café no Brasil, expectativa de oferta, e
comercialização. Comercialização de café no Brasil tem, de certo modo, seguido mais lenta por parte de... Boa parte dos cafeicultores tem feito dessa forma. Como é que você avalia este momento e quais são os efeitos no mercado esperado a longo prazo, em termos de preço e também de comercialização do produto? Bom, a gente já tem visto, né, os efeitos dessa produção menor desde o início do ano, né? Nós vimos os preços de café subirem bastante para níveis, principalmente o arábica, níveis jamais vistos aí no mercado nacional, considerando o valor em real, né? E resultado dessa redução na produção brasileira. O que a expectativa do mercado, de forma geral, Fabiano, é que o balanço de oferta e demanda seja mais apertado nesse ciclo safra e a partir de agora, né, o mercado basicamente já interpretou, já entendeu qual que é essa perspectiva de balanço. Claro que qualquer outra novidade pode também afetar o mercado de café, mas a partir de agora a gente já começa a observar os eventos que estão para vir, para acontecer nos próximos meses. A gente ainda está enfrentando a seca, né, no Brasil, é um problema sério que está afetando o cinturão cafeeiro. Nos próximos meses a gente vai ter aí o início das floradas nas regiões produtoras de café e isso tudo vai ditar como que o mercado deve seguir. Tá certo, Fernando Maximiliano, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu que agradeço o convite e sigo à disposição. Um grande abraço, aqui falando sobre café e principalmente a oferta que nós temos aqui no Brasil e a situação de comercialização. E um dos temas importantes na comercialização de café no Brasil, a arábica, claro que são os negócios lá em Nova York. E a Bolsa de Nova York hoje vem se recuperando depois de algumas quedas. Você tem aqui a posição de setembro com dólar 50 centes mais 70 libra-peso, vai ganhando 2,60 pontos. Dezembro, 1 dólar 53 centes mais 80 libra-peso, 2,70 pontos de alta. Março, 1,56 mais 35, também subindo. E a posição de maio, 1 dólar 57 centes mais 85 libra-peso, apesar da alta, nada que devolva ao piso de 1 dólar e 60 centes por libra-peso. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai trazer informações do clima aqui na Agricultura BR. Olha, o tempo mais firme tem favorecido a cultura do trigo no sul do Brasil. Esse é um dos assuntos agora de Renata Ferreira no quadro Agroclima. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Em uma semana marcada aí pelo tempo mais firme em grande parte do país, é importante saber como ficam as principais culturas já nos próximos dias, né? Então vamos falar sobre elas, começando pelo trigo no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, o tempo vai ficar firme pelos próximos 10 dias, com temperaturas um pouco mais elevadas, o que favorece aí o retorno das atividades de campo e também a finalização do plantio, né? A chuva só deve retornar entre os dias 13 e 17, com cerca de 20 milímetros acumulados. No Paraná, a semana será favorável às atividades de campo também. As áreas produtoras de cevada no estado não devem receber geadas nem chuvas aí nos próximos dias. Na porção centro-oeste, o tempo firme prevalece pelas áreas produtoras de milho. As atividades de campo já podem ser retomadas e agora os produtores contabilizam aí as possíveis perdas causadas pelas geadas dos últimos dias, né? O estado de Mato Grosso, as regiões produtoras de algodão seguem com um cenário favorável. Não deve ter chuva por lá pelos próximos 15 dias, como é o caso aqui de Rondonópolis, Fabiano. Já nas áreas produtoras de feijão do Cealba, a chuva prevista para essa semana vai beneficiar o desenvolvimento do grão, especialmente no Nordeste e baiano. Só nos últimos dias já choveu mais de 90 milímetros em Lauro de Freitas. A previsão para os próximos 15 dias é essa aqui, ó, 57 milímetros. Já nas áreas produtoras de cana-de-açúcar, São Paulo, também Paraná e Mato Grosso do Sul, tempo firme ganha força, viu? Que também favorece aí o retorno das atividades de campo. No leste nordestino, a chuva é frequente, mas sem altos acumulados, o que deixa também o solo úmido aí com índices favoráveis ao desenvolvimento dos canaviais. É isso, Fabiano, é com você aí.
Obrigado, Renata. E olha, nós vamos por intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Informações finais do Agricultura BR, olha, a soja segue subindo e agora sobe um pouco mais comparado à abertura do Agricultura BR. Olha só, nós temos aqui a posição de agosto a 13 dólares 67 centes mais 6 o bushel, alta de 1,75%. Setembro, 13 dólares 35 centes o bushel, elevação de 1,69%. Novembro, 13 dólares 28 centes mais 2 o bushel, alta de 1,78%. E janeiro, 13 dólares 31 centes mais 6 o bushel, elevação de 1,72%. Dólar comercial agora, dólar volta a subir, está acima de 5,26. Olha só, já chegou a 5,28 hoje e agora vem a R$ 5,26 mais 9. A alta é de 1,14%. São os negócios com a moeda norte-americana. Por aqui eu vou ficando, desejo a todos uma excelente tarde. Na sequência vem aí mais uma grande oferta, mais uma ótima oportunidade para os pecuaristas do Brasil no De Olho na Fazenda. A todos um grande abraço, uma boa tarde e até mais.